E eu vou conversar hoje com um dos personagens mais importantes da atual vida política brasileira. Brevemente vou apresentá-lo. Ele é corintiano, o que é importante frisar. Ele está no PT desde que o PT foi fundado. Ele é médico formado pela Universidade de Campinas. Ele é deputado federal, está licenciado. Ele foi ministro das Relações Institucionais na segunda gestão do governo Lula, foi ministro da Saúde de Dilma Rousseff, foi secretário de Saúde de Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo e hoje, de novo, ocupa este cargo relevante de ministro das Relações Institucionais. Eu vou conversar com Alexandre Padilha. E quero começar, ministro Padilha, além de agradecer ao senhor pela gentileza de dedicar uma hora do seu tempo para a nossa TVT, eu queria ouvir um comentário seu em relação ao seguinte. O senhor há de ter visto que o Datafolha mostrou anteontem que 90% dos eleitores de Lula seguem muito felizes, sem nenhum arrependimento por ter votado nele. Por outro lado, 90% dos eleitores do outro lado também não se arrependem de ter votado no outro lado. Eu lhe pergunto, o que fazer para reconvencer os 10% eventualmente arrependidos de terem votado no presidente Lula e para aumentar a taxa dos que se arrependeram de votar no outro lado? Juca, primeiro a alegria de estar contigo aqui, estar na TVT, podermos conversar num final de ano tão positivo para o país. Juca, nós estamos terminando esse ano onde 3 coisas voltaram a acontecer no Brasil que há 7 anos não acontecia. O Brasil ter crescimento econômico, 3% de crescimento econômico, desemprego em queda, chegou a 7,6%, no começo do ano era mais de 8%, e inflação controlada. Parece pouco, mas há 7 anos isso não acontecia no Brasil. O Brasil chega no final do ano alcançando seus 4 objetivos que nós tínhamos do governo para o primeiro ano, que era reposicionar o Brasil no mundo, reequilibrar o ambiente econômico, recriar programas sociais que tinham sido destruídos e salvar a democracia. Juca, esse cenário da pesquisa é um pouco o cenário das grandes democracias do mundo hoje, de muita polarização, muita disputa. Eu acho que nós temos 2 frentes aí para poder continuar nos próximos 3 anos. Primeiro, implementar cada vez mais tudo aquilo que nós conseguimos reconstruir esse ano. Por exemplo, eu falei, nós aprovamos no Congresso Nacional 16 novos programas sociais, alguns recriados, outros novos. Tivemos que aprovar no Congresso Nacional. 42 ao todo, mas uma parte deles não precisava ser aprovação no Congresso, então ter leis. Esses programas estão sendo implementados agora e precisam, do próximo ano a implementação. Eles pegam Mais Médicos, foi recriado, Minha Casa Minha Vida recriado, agora que nós estamos começando a entregar as primeiras casas. Nós aprovamos um novo programa que é a poupança do ensino médio. Você vai colocar um recurso ali para ajudar os jovens, famílias mais vulneráveis a concluir o ensino médio. Recriamos aí o programa de escola integral no país. Criamos vários programas na cultura de ser destruído, por exemplo, cota de tela nacional na TV, para o cinema, recriamos esse cota de tela, Lei Paulo Gustavo. Então, em primeiro lugar, é implementar aquilo que foi recriado, ou novidades como Desenrola, novidades da área da economia, oferta de crédito, marca garantia. Então, a primeira frente é essa, começar a implementar aquilo que de fato foi recriado. Você precisa de um momento de implementação que começa a ter o resultado a partir da implementação. Muita coisa foi recriada, mas ainda não chegou na população ali. E o segundo, aí tem a ver com a política, com a comunicação, que é compreender esse mundo muito polarizado. Você tem uma estratégia, tanto política quanto de comunicação, de furar suas bolhas, dialogar com segmentos mais amplos da sociedade. Acho que a gente precisa aprimorar muito isso ainda, tanto na comunicação quanto no exercício da política. Eu acho que são desafios para os próximos 3 anos.
Eu não tenho expectativa, Juca, no mundo contemporâneo do jeito que é hoje, que a gente venha alcançar, por exemplo, no final do quarto ano desse governo Lula, os patamares de aprovação que o presidente Lula teve, por exemplo, no final do 8º ano dos seus 2 governos, né? O pessoal, às vezes, tem um pouco a fotografia do Lula no último ano do segundo governo, com mais de 80% de aprovação, e às vezes acha que isso foi ao longo dos 8 anos do primeiro ciclo de governo do presidente Lula. E não foi, eu me lembro, eu estava aqui, sempre foi muito polarizado também. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai avançar, eu acho que a gente vai reconquistar muito esses 10% aí do primeiro ano do governo, né, dos 10% dos que votaram no presidente Lula, e acho que nós vamos avançar muito em cima daqueles que votaram no Bolsonaro. Uma parte já se arrependeu com o golpe do dia 8 de janeiro, que foi explicado, mas tem muita coisa para mostrar ainda, viu, João? Tem muita coisa para apurar dos desmandos do governo Bolsonaro, muita coisa de apuração que a CPMI já fez em relação ao golpe, muita coisa para aparecer ainda das apurações e investigações sobre mau uso dos recursos, tem muita coisa para acontecer ainda, viu, Juca?